o Atilano ia dar um exemplo de uma boa música, porque eu dizia que algumas músicas pela manhã, algumas pessoas têm o costume de ouvir antes de sair para trabalhar, e músicas com letras assim, ela me deixou, e ela foi embora, e tudo deu certo, eu perdi tudo. E geralmente são músicas que levam angústia, tristeza. A pessoa canta aquilo, eu acho que ela não presta atenção, porque senão ela fala, meu Deus, como é que consegue? E nós temos letras boas, né? Não estamos puxando assim a sardinha, mas estamos afirmando que nós cristãos produzimos letras que produzem também, alegria, e com a certeza e a convicção de colocar a pessoa próxima de Deus, exaltar Deus, mas também colocar a pessoa para cima. Então vamos lá, Atilano. Essa música chama Enquanto Vida Houver, Eu Vou Louvar ao Senhor Jesus. Tudo a ver com independente de qualquer situação, a gente louvar. Eu estou com o meu novo amigo aqui. Isso, é o Cavaquinho, mas você também é um novo amigo também, o pessoal de casa deve estar vendo aqui, um quarto elemento, né? Surgiu aqui na nossa fornalha, aqui, falando aqui, um quarto elemento. É o filho do Atilano Júnior, que está acompanhando e vai tocar também junto, acompanhando o pai. Vou fazer um pandeiro. Vai fazer um pandeiro. Aí. Pagode, né? Não é um pagode. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz. Todas as coisas que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu sou feliz em servi-lo, meu coração é só teu. Minha família, meus bens e tudo que eu posso fazer, devo ao Senhor que me faz viver, e eu só posso agradecer. Enquanto vivo, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz. Todas as coisas que eu faço são para te agradar. Minha alegria é viver constantemente no altar. Vem derramar sobre mim graça, humildade e amor, para melhor te servir, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Enquanto vivo, eu vou louvar ao Senhor Jesus. Meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser. A tua cruz é minha luz, a tua cruz é minha luz, a tua cruz é minha luz. Por isso que a Bíblia fala que quem canta seus males espanta, né? A Bíblia fala Quem isso está não. alegre, cante louvores. Atilano, Quem muito canta- obrigado, quem tá viu, alegre, pela sua cante presença louvores. aqui. Deus te abençoe. É isso aí. Obrigado, Atilano. É interessante como é que a música consegue trazer alegria ao ambiente, contagiar. E as pessoas podem aprender, quem sabe alguém está vivendo um processo de depressão, crianças, né? Mas quando começam a fazer aula de música, aprender a tocar um instrumento musical, aquela atividade gera um resultado assim excepcional na vida Desde que, isso a gente não pode esquecer. seja uma música cristã, né? Não, acho que não necessariamente nisso que o cara vai aprender, por exemplo, num conservatório secular, etc. Ele vai aprender música que não é evangélica, né? Isso é natural que ele vai aprender. Mas eu falo que muitos pais deixam filhos estressados e depressivos quando cobram deles demais o estudo. O cara está estudando piano, o pai quer botar ele para estudar 4 horas por dia, oprime ele para ele poder estudar, deixa a criança também depressiva. Então a gente tem que fazer um equilíbrio aí Disso entre aí essa para coisa. você não Exatamente. acabar com Pra não aquilo que está oprimir. sendo gerado. É igual o pai que Porque é deixa um bem filho se torna oprimido, mal. deprimido, porque bota ele para estudar. Ô, Tilano, você está falando nisso aí, o Washington, até quando a gente estava indo para o intervalo, ele fez uma questão, abordou uma questão interessante. Existe uma escola em Belo Horizonte que o lema dela é Yes Stress.
Quando me falaram isso, eu fiquei assim, escandalizado. Por quê? É uma escola que tem um conceito altíssimo. Depois a gente pede até desculpas se for o caso. Mas é uma escola que tem um conceito altíssimo. Onde o conceito da escola é quanto mais estresse, mais o aluno vai se aplicar ao estudo para ter resultado futuro. Só que eu vejo isso com os olhos assim... com todos os olhos. E com perigo, porque você quando cobra muito, que adulto será? Como será esse adulto? Essa criança desenvolvendo dentro de uma pressão muito grande. Essa pressão, Charles, é muito pelo mercado de trabalho, que exige muito. Cada vez mais as pessoas como máquinas, como números, dando o seu melhor e até o que não consegue. Certamente esses alunos serão excepcionais alunos, vão passar em faculdades excelentes, se tornarão formandos exemplares e vão para o mercado de trabalho. Mas com um aprendizado, é o estresse. Com as suas emoções abaladas. Onde eles vão trabalhar ou liderar, um pai frustrado. Única coisa que eles vão liderar e liberar sobre seus liderados é o estresse. Isso aí, uma mãe frustrada, uma opressão. Um pouquinho de estresse é bom, mas demais não. Esse estresse... Você falou isso um dia, mas não é você não, Betila. Nas grandes seleções ou entrevistas para as grandes empresas hoje, um fator importantíssimo é o coeficiente emocional. Mede-se a capacidade emocional que o indivíduo tem. E aí isso vem desde criança. Né? Queria que o Washington falasse um pouquinho nesse ponto. Washington, a gente estava até falando, tem um texto, Salmo 51 é aquela confissão de Davi, logo depois dele ter uma situação, vamos falar assim, com a mulher que não devia, e aí ela engravida e o filho passa por uma situação tão difícil e ele morre. E nesse contexto todo, Davi escreve o Salmo 51. E no versículo 7, no 8, tem um texto que diz assim: faze-me ouvir júbilo de alegria, Senhor, para que exultem os ossos que tu esmagaste. É um clamor assim que talvez a gente não entenda, de falar assim, Senhor, alguma coisa me alegra o coração, porque está tão triste, está doendo tanto, que até os meus ossos estão gritando. Parece que estão esmagando os ossos, a gente não consegue compreender a dor disso. E aí você dizia de alguns maus físicos, que a angústia, a tristeza, aí vem a depressão que ela pode provocar, né? Essa pressão extrema, muitas vezes ela é temporária, porque se não passar, a pessoa morre. E depende também da capacidade de cada um com a questão da resiliência, de ser achatado, pressionado e voltar ao estado natural. Depende do desenvolvimento que ele teve, dos desafios no desenvolvimento cognitivo, aprendendo a acertar, errar, ganhar, perder, brincando com a criança no meio acadêmico também. Então, todos nós temos condições de vencer aflições, lutas, batalhas, dependendo daquilo que a gente tem dentro de nós como informação. Essa pressão extrema... É importante a gente falar isso, porque a pessoa às vezes fala, acabou, para mim é o fim. Não, às vezes situações, Charles, que para um é desesperador, para outro não, ele já conseguiu vencer. Para ele, aquele fator de resiliência é fácil de superar, ele consegue superar a crise. Então, essa pressão muito extrema, como Davi passou, isso é uma crise momentânea. A depressão, essa tristeza profunda que não passa, essa tristeza que quase tudo que tem na rotina diária de vida não supre, não traz uma alegria que vai suprir essa necessidade de ser feliz. Eu queria dar um exemplo com as pessoas que trabalham, por exemplo, dentro de uma fala no bloco anterior do pastor Ronaldo, de uma quebra de rotina, uma mudança de rotina. Então tem uma família, mudou-se para uma outra casa e nessa mudança ela não foi muito programada. Chegou até um momento... O cérebro era dependente de uma rotina. Todos nós somos seres comportamentais. Nós temos hábito que gera comportamento. Somos seres formados pelos nossos hábitos. E tudo que é hábito e é rotina é normal também, saudável. Dormir no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário. O nosso corpo precisa disso. E uma rotina mental também no trabalho. E criamos dependência com essa rotina. Quando ela é quebrada e não é planejada e reorganizada, não há uma mudança programada, o nosso cérebro ele entra em parafuso, ele pira, então ele não consegue resolver e se não chega nenhuma ajuda externa. Exemplo, pessoas que aposentam, passam 20, 30 anos numa atividade muitas vezes estressante, estresse, e de repente ele aposenta, só que ele não planejou a aposentadoria, ele não foi instruído. Sabe uma falta que eu vejo na maioria das empresas?
nas grandes corporações, um recursos humanos, um RH especializado em aposentadoria, onde vai aposentar o cidadão aos poucos. Ele prepara aquela aposentadoria. Primeiro, olha, você vai ficar 2 dias da semana em casa, no último ano. Depois você vai ficar 3 dias em casa, propor atividades, trabalho de psicologia, porque ele eu tenho um caso assim na minha família, aposentou, entrou num sedentarismo, numa rotina, vou para dentro de casa. Mas o meu corpo estava acostumado a uma rotina, o meu cérebro também, durante décadas, e agora eu vou fazer o quê? Há uma ansiedade, eu sou inútil, não estou fazendo nada. Com essa ansiedade, e se não há uma proposta de atividade física, de uma outra atividade, ainda que terapia ocupacional, o corpo então adoece, porque a mente adoeceu, entra a depressão. É como se a vida acabou. Acabou, não tenho mais nada. Não tem esperança. E isso não adoece. Tem expectativa. Esse meu familiar, ele teve problema com o coração, inclusive, ele teve um infarto, ele quase faleceu, porque ele entrou numa tristeza tão grande, que é como se a mente dissesse, já está na hora de morrer. Aí talvez entre uma situação. Eu li sobre um autor e ele coloca algo muito interessante. Um autor secular, dizendo que a da nossa vida, ela sempre vai encontrar um centro de equilíbrio. E ao redor desse centro de equilíbrio, algumas coisas elas vão fazer parte da nossa história. Então eu tenho um centro e ali eu tenho ao redor disso a família, eu tenho o trabalho, eu tenho o ministério, eu tenho a diversão, eu tenho o lazer, eu tenho as viagens, férias, filhos, tudo isso, isso rodeia. Em alguns casos, o centro pode ser um desses motivos. A família é o centro. Então a pessoa faz com que tudo ao redor da vida dela, tudo isso seja voltado para a família. Então ela trabalha para a família, então ela diverte na família. Então tudo que ela faz pensando na família. Focado nisso, né? Se ela perde a família, ela perdeu o centro da vida dela, ela se perde, ela está longe. É muito comum as pessoas fazerem isso pelo prazer, pelo hedonismo, a busca do prazer em si mesmo. É muito comum as pessoas fazerem isso colocarem no centro da vida o materialismo, o dinheiro. Então elas trabalham por dinheiro, por material. Quando acontece, ou elas chegam a um limite que não conseguem ganhar mais, elas acreditam que ainda pode ganhar mais, ou numa perda, elas perdem o chão. Então é interessante que esse autor fala que o que está no centro da vida precisa ser algo imutável, que não muda. E ele fala que isso é muito difícil de descobrir. Nós não somos pretensiosos, mas a Bíblia já diz, né, que aquele que não há mudança nem sombra de variação é Deus. Quando Deus é o centro, e aí estamos pegando um autor secular, quando Deus é o centro da vida de uma pessoa, tudo que a norteia ao redor passa a ser secundário. Se eu perco a família, o meu centro está estabilizado. Eu sofro, mas aquilo não me rouba o equilíbrio. Quando eu perco talvez a esposa ou alguma coisa, ou a condição financeira, ou o trabalho, eu estou equilibrado, porque o centro da minha vida é Deus. Por isso, e ele diz até 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.